Olá, meu amigo, minha amiga. Você já reparou que os temas que nós estamos discutindo no Brasil hoje são completamente diferentes do que nós fazíamos alguns anos atrás, há 4 anos atrás, 3 anos atrás, 2 anos atrás, o ano passado inteiro? E quando você se ocupava, né, de tentar entender as coisas que estavam acontecendo no Brasil, você perdia o sono. Era só acompanhar os telejornais, as redes sociais, os comentários de vários analistas, muitos canais na internet, no YouTube, enfim. Era difícil você ter uma esperança que essa insanidade que a gente via ao nosso redor, que ela iria sofrer um abalo, que ela sofreria ali uma derrota muito grande, né? Mas foi isso que aconteceu. Infelizmente, muitos dos remanescentes ainda continuam, como a mosca na sopa, né, da música do Raul Seixas, a tentarem zumbizar a nossa vida. Mas eles hoje estão com mais problemas do que poder para continuarem a fazer o que eles faziam contra todos nós. No Congresso Nacional, nós estamos vendo alguns remanescentes tentarem fazer uma CPMI do dia 8 de janeiro, achando que isso vai ser um mote, né, para derrubar o governo recém-eleito, né? Eles acreditam nisso. A coisa está sendo travada ali no Congresso Nacional, nessa frente de batalhas. Mas isso é uma situação completamente imprevisível para essas criaturas, porque eles podem estar atirando no que estão vendo e podem receber um petardo daquilo que eles não estão vendo. Eles se esqueceram que aquela figura que foi presidente do nosso país não tem mais imunidade. Ele pode ser obrigado a ir a uma CPI de forma absolutamente vexatória e absolutamente desblindado, como ele nunca se viu na vida dele. Por outro lado, a derrota da incivilização fez com que o Brasil voltasse aos noticiários internacionais, em função das posições políticas que o Brasil está adotando através das falas do presidente Lula no momento atual. E aí a gente tem que fazer uma grande separação, porque uma coisa são declarações do presidente do nosso país. A outra coisa são as ações concretas que a diplomacia brasileira, que o governo brasileiro está adotando em relação a conflitos internacionais. Mas o que está chamando mais atenção a mim no dia de hoje, eu queria compartilhar isso com vocês, é uma espécie de vassalagem da imprensa brasileira em relação aos interesses norte-americanos, tentando fazer uma pressão, tentando colocar o presidente da República do nosso país como se ele fosse um estafeta, um office boy, um capacho de um governo estrangeiro. Tá certo isso? Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões. Existem outras também bizarras que eu vou trazer também ao nosso debate de hoje, mas antes de mais nada, queria convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo. Nós estamos aqui em alguns dias, né, de programas especiais que eu chamei de Portal do José Especial de Férias. Enfim, nós temos muitos outros vídeos aqui, outras análises aqui no nosso portal que eu convido você a assistir. Se você gostar, compartilhe. Não esqueça de dar o seu joinha, de mandar os seus comentários, porque são sempre lidos, são sempre considerados. E se puder, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia, excepcionalmente nesse período de férias, né, aqui do nosso portal. Eu não está dando muitas vezes para entrar, mas enfim, eu estou sempre ali com vocês no chat e depois nós entramos no ar às 17h30. E se puder também, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você prestigiar aqui esses nossos encontros, tá bom? Estou aqui ao ar livre hoje, então perdoem qualquer tipo de barulho, qualquer tipo de imprevisto aqui. Nós não editamos os nossos encontros aqui, então vamos seguir em frente. Gente, muitas coisas estão me chamando a atenção. Eu vi uma matéria hoje no site do Estado de São Paulo, com a seguinte manchete, eu acho que dá, deixa eu ver se dá para colocar aqui para vocês, né? O governo dos Estados Unidos, né, quer que o Brasil dê explicações de alinhamento com a Rússia sobre a invasão à Ucrânia. E aí eu fui ler essa matéria do Estadão, eles colocam assim, governo dos Estados Unidos quer que o Brasil dê explicações, mas eles não citam ninguém desse governo norte-americano, não tem ninguém falando absolutamente nada. Aí eles discorrem, né, de como o governo norte-americano estaria absolutamente preocupado, indignado, né, querendo chamar a atenção do Brasil, querendo explicações do presidente Lula. O presidente Lula vai fazer? Mesmo que não fosse o presidente Lula, o presidente fosse o Sarney, fosse o Collor, até mesmo o Bolsonaro,
né? Que explicações um presidente de um país tem a obrigação de dar a outro em relação aos seus contatos, às suas visões da política externa? Então o Brasil agora não vai poder conversar com país nenhum, não vai poder emitir opinião sobre absolutamente nada, que vai ter que dar explicações. Vocês conseguem imaginar o presidente do nosso país cobrando explicações ao Biden por que eles apoiam a Arábia Saudita no genocídio que eles fazem lá cotidianamente no Iêmen, as atrocidades que os governos americanos têm feito ao longo da história da humanidade? Enfim, é impensável isso, né? Não sob o ponto de vista moral e ético, né? Mas do ponto de vista da diplomacia entre os países. Mas, por um lado, essa situação ela ressalta uma coisa positiva também, que é o fato do Brasil estar inserido hoje num nível de discussões que a gente não estava alguns anos atrás. Por mais que haja críticas de um lado ou do outro, o fato é que o Brasil entrou na roda de conversas de novo. E o presidente Lula tem que ficar muito esperto. A estrutura de inteligência do governo brasileiro tem que ficar muito esperta, e provavelmente eles devem estar se preocupando e se ocupando com isso, porque essa movimentação do presidente do nosso país, embora ela ainda não tenha um desdobramento prático na diplomacia externa, isso faz com que o presidente do nosso país seja colocado num ambiente muito complicado. Um ambiente que sugira que as autoridades norte-americanas, o poder, a inteligência, né, da comunidade europeia, enfim, dos países que formam esse grande bloco do mundo ocidental, que eles comecem a fazer um processo de desgaste do atual presidente do nosso país internamente. Então, a gente não há que ficarmos surpresos se começarmos a ver movimentos aí muito estranhos envolvendo um desgaste sobre algumas questões do atual presidente da República. Bom, queria fazer esse parênteses, mas salientar também, né, que imprensa é essa que fica escutando pelos corredores? Porque a impressão é essa, não tem uma declaração oficial, não tem um posicionamento da Casa Branca, não tem um porta-voz dizendo alguma coisa de forma concreta. E o nosso país, concretamente no campo diplomático, também não fez absolutamente nada em relação à Ucrânia, em relação à Rússia, enfim. O que nós sabemos é que o Brasil, no Conselho da ONU, se posicionou junto com o bloco ocidental, mas ele está mantendo relações diplomáticas com a Rússia, com quem o Brasil mantém relações diplomáticas há mais de 195 anos. Enfim, mas a gente vai ver mais situações envolvendo esse assunto ao longo da semana aí, porque a vassalagem dos meios de comunicação, ela já é de longa data, né, no nosso país. Bom, outros temas aqui que eu queria conversar com vocês. Michele Bolsonaro, cometi erro, não tive maldade, diz Michele sobre imóveis do Alvorada. Gente, é uma baixaria, é um pessoal que se locupletou. Gente, é uma cultura de locupletação. O Bolsonaro, ele corrompeu suas ex-mulheres, corrompeu seus filhos, corrompeu, se já não era corrompida a atual mulher, com aquela história já dos cheques, né? Aquilo já vem. Alguém que casa com o Bolsonaro, a gente tem que questionar muito algumas coisas, né? A sua sanidade mental ou a sua sanidade ética, a sua sanidade moral. Isso para começo de conversa. Bom, alguém que se identifica com ele e absorve os valores, vocês imaginam se ela não se locupletaria ali de uma coleção de imóveis, enfim. Tentaria também tirar algum tipo de vantagem, né? E as situações vão se colocando de uma forma tão mesquinha, tão pueril, como aquela história das moedas lá, das carpas, enfim. É gente que vai atrás de poeira, de mesquinharia. Não é por outra razão que eu sempre disse que o ex-presidente da República ele sempre foi considerado uma espécie de batedor de carteiras que ascendeu à presidência da República. E por isso ele vai ter que prestar contas. Eu quero fazer um parênteses dentro dessa nossa história aqui, porque há alguns anos aqui no nosso portal, somente o nosso portal e também, fazendo justiça aqui, o professor Vila, nós dizíamos que o Bolsonaro iria para a cadeia no final da história. Esse tipo de análise, hoje, ela está sendo partilhada por muitas pessoas. A minha diferença em relação ao professor Vila é que ele sempre acreditou
que nós estávamos na iminência de um golpe, que o Bolsonaro poderia praticar um golpe aqui no Brasil. E eu sempre disse que isso não era possível, não era viável, as forças políticas, as forças internacionais, enfim, a história não permitia isso, e a inteligência do Bolsonaro também não permitia isso. Então, as nossas análises aqui, elas têm sido certeiras nesse campo, né? E quando a gente crava aqui que o Bolsonaro vai para a cadeia, é porque é um processo, ele pode demorar um pouco, mas essa questão na justiça eleitoral dele ficar inelegível vai ajudar a acelerar mais essa situação. Então, essa gente é muito complicada, né? A gente vê aqui, eu separei uma situação muito bizarra, eu não sei no Brasil como é que está estão falando disso aqui, mas um tweet do Eduardo Bolsonaro, ele publicou isso aqui, ó. Eu não sei se aqui está um título, né, que tem o seguinte aqui. Ele pegou uma propaganda, né, de uma lingerie feita por um gay. Aí ele questiona, achou que iam parar no cropped? Tá entendido, hein, Dudu Bananinha? Tá entendido, hein? Sobre roupa de mulher, né? Sobre roupas íntimas de mulher. Então tá reclamando, ele tá muito chateado porque teve essa propaganda aqui. Agora vem cá, esse rapaz aí, esse cidadão, não tem mais o que fazer, não? Ficar patrulhando propaganda de vestimenta para gay? E tem coisa nessa família aí, gente, olha, essa gente é muito contraditória, né? Eles pregam honestidade e são muito desonestos, eles pregam amor à pátria e não tem amor nenhum à pátria, eles pregam valores religiosos e não são religiosos em absolutamente nada, não atuam em absolutamente nada, né, dentro desse universo religioso. E aí ficam com essa conversa aí, fiada para cima e para baixo no aspecto moral. E aí ele publicou mais uma dessas peças, né? Ele colocou essa aqui sobre o governo Lula, tendo ali o Jorge Viana empregando na Apex aliados dele lá no Acre, né? Sem experiência em comércio internacional. Então ele está reclamando que isso é cabide de emprego. E aí, gente, se você der uma pesquisada, você vai ver esse tipo de situação aqui. Essa gente é muito descarada, né? Matéria essa aqui. Em 28 anos, clã Bolsonaro nomeou 102 pessoas com laços familiares. Então, essa gente que bota criaturas encabidadas em tudo quanto é cabide e mamando em tudo quanto é teta, eles têm moral para falar alguma coisa de nomeação, que são cargos de confiança que os quadros do governo atual estão realizando? Então, gente, é um negócio muito complicado, né? Mas olha, lentamente a gente está conseguindo se livrar de todos eles, né? Aqui está o Bolsonaro colocando no tweet dele, aliás, não é ele que está colocando, isso aí deve ser os últimos do Carluxo, que está brigado agora com a família, o que tudo indica, né? Porque ele está se sentindo um rato, né? E aí, olha, essas coisas assim são muito... A Freud explica, né? O cara quando se sente um rato, será que ratazana é? Pois bem. E o Bolsonaro aqui no tweet, o Carluxo, né? Dizendo, na China o cara acusa os Estados Unidos de incentivar a guerra. Diz também que o conflito no momento só está interessando a Putin e a Zelensky, né? Então o Bolsonaro virou analista em geopolítica. Ele que é um homem que tem relações internacionais, né, muito probas, né, os diamantes que o digam, fazendo aqui algum tipo de reparo em relação à figura do presidente Lula. Bem, gente, essas eram as questões que eu tinha para comentar com vocês nesse nosso papo de agora, né? E a gente volta no nosso próximo Portal do José, sempre agora dentro desse mundo da racionalidade, onde nós conseguimos deixar muita coisa irracional para trás, mas os remanescentes ainda estão aí preocupados com lingeries gays, né? É um agente complicado. Eu fico por aqui, gente. Mais uma vez, um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau!